tudo bem? Aqui é a Mariana Ferronato, diretora de marketing do Viva Real, e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o comportamento das pessoas que estão buscando imóveis hoje. Quem são as pessoas que estão buscando imóvel tanto para comprar ou para alugar? Vocês vão ver que é um vídeo com muitos dados. Antes da gente começar a falar um pouco mais sobre eles, vale a pena comentar de onde que vem esses dados, tá? Esses dados, boa parte deles são do Viva Real. Para quem não conhece, hoje o Grupo Viva Real é composto por 3 empresas. Então a gente vai ter o Portal Viva Real, a Sua House, que é um dos principais sistemas para incorporadoras do Brasil, e a Já Imóvel, que é o maior sistema de inteligência de mercado do Brasil. Para vocês terem uma ideia em relação ao Viva Real, hoje a gente tem mais de 6 milhões de imóveis anunciados, 20 milhões de visitas todos os meses e mais de 20 mil anunciantes. E eu falo isso não para falar do Viva Real, mas justamente para a gente ver que os dados, eles retratam muito bem a questão de oferta e de demanda. Então, em relação à oferta, quando a gente fala que tem 6 milhões de imóveis, a gente tem um ótimo mapeamento dessa oferta do mercado imobiliário de todo o Brasil. E, por outro lado, a gente vai ter a demanda com esses mais de 20 milhões de pessoas que estão visitando o portal, fazendo com que a gente tenha uma amostra muito boa, tanto de oferta quanto de demanda. Hoje a gente faz anualmente milhares de pesquisas de todos os tipos, seja diretamente com corretores, com imobiliárias, com o consumidor, enfim, com todos os agentes do mercado imobiliário, e o que eu vou falar para vocês hoje são várias informações dessas pesquisas. Primeiro ponto que a gente vai falar, quem são essas pessoas que estão buscando imóveis? Acho que vale a pena, só antes da gente aprofundar um pouco mais no assunto, falar que boa parte do que eu vou mostrar aqui são médias, porém essas médias elas refletem boa parte do comportamento de todas as principais capitais do Brasil, ok? O que eu trago aqui são dados agora que eu vou mostrar um pouco mais de quem são essas pessoas. Em primeiro lugar, em relação ao gênero, em relação ao sexo dessas pessoas. A gente vai ter hoje no mercado imobiliário 62% das pessoas que estão buscando imóveis sendo mulheres e 38% sendo homens. Acho que vale a pena a gente sempre pensar na nossa rotina, no trabalho, né? Quem está me olhando agora e que tem bastante contato com a parte de venda. É muito normal no mercado imobiliário a gente ver uma situação onde a mulher vai visitar o imóvel, ela gosta e o homem não gosta. Segue mesmo assim a compra. Já ao contrário, se a mulher não gosta e o homem gosta, cai, porque a mulher é a grande decisora e influenciadora do mercado imobiliário. E aí, pessoal, tudo que eu tô falando aqui, que são vários dados, pensem no negócio de vocês. Até que ponto que as estratégias e que a comunicação de vocês está sendo realizada, direcionada para o público feminino. Hoje, de certa forma, as comunicações são bem, enfim, padrões, né? Então não tem muito essa preocupação com relação ao gênero, mas é um grande conselho que a gente dá, realmente se preocupar com isso, porque é bem importante. Hoje várias empresas já estão começando a olhar as comunicações de formas separadas e é uma das dicas que eu dou para vocês. Em relação ao número de filhos, 53% das pessoas possuem um filho. Em relação ao status civil, 54% das pessoas que buscam imóvel casado e 33% solteiro. Vale a pena a gente também pensar na nova Constituição Familiar do Brasil. Então, quando a gente fala casado, não necessariamente a pessoa casou no papel na igreja, mas muitas vezes ela está morando junto e aí esse número também compõe isso, tá? Em relação à finalidade dessa busca, a gente vai ter hoje 47% das pessoas comprando imóvel para, enfim, imóveis usados, 24% buscando lançamentos e 22% buscando imóveis para alugar. Em relação à faixa etária das pessoas, como vocês podem olhar na imagem, vocês vão observar que boa parte das pessoas que estão buscando imóveis hoje, elas têm de 25 a 44 anos, isso representando quase 55% das pessoas. Mas vale a gente observar também que a gente tem um número quase como linear no grupo entre 18 e 24 anos e também nas faixas de 45 a 64 anos, tá? Um ponto importante também, quando a gente pensa na evolução do mercado imobiliário, né, dos imóveis que são vendidos, quando a gente pensa na evolução em relação a uma linha do tempo, a gente observa que as pessoas elas começam alugando imóvel. Então, normalmente a pessoa começou a vida, ela vai alugar. Ao longo do tempo, ela vai comprando o primeiro imóvel dela, que vai ser normalmente um imóvel mais barato, um imóvel de 2 dormitórios. Depois de alguns anos, ela vai fazer um upgrade nesse imóvel. E por fim, né, quando fica mais velho, normalmente ou ela se separa ou se divorcia ou a renda familiar dá uma reduzida, fazendo com que essa pessoa acabe indo para um imóvel menor
muitas vezes, principalmente por questões de divórcio, né? Principalmente agora que tem aumentado bastante esse número, ou até mesmo de pessoas que não casaram ainda, enfim, isso acontece bastante nessa evolução dos produtos imobiliários. Em relação ao uso de tecnologia dessas pessoas, das pessoas que estão buscando imóvel, seja para comprar ou para alugar, a gente vê hoje 74% das pessoas utilizando celulares com Android e 23% com iOS, ou seja, com iPhone. É interessante observar que o número do Android aumentou em relação ao ano passado, em 2016. Então, a gente observa mais pessoas migrando para modelos Android, basicamente por 2 pontos. Primeiro, a gente tem celulares Android cada vez melhores, competindo com o iPhone muitas vezes. E também mais pessoas adquirindo celulares mais baratos, que normalmente são desse modelo, fazendo com que ele tenha, enfim, a grande penetração no mercado. Em relação à utilização de WhatsApp, vocês vão ver ao longo da apresentação, o WhatsApp está cada vez mais ganhando força na forma que a gente, do mercado imobiliário, que a gente deve comunicar com os clientes. Então, hoje, 98% das pessoas afirmaram que utilizam o WhatsApp de forma ativa. O que é o de forma ativa? Utilizar praticamente todos os dias. Então, a gente tem hoje os grupos da família, grupos de amigos, grupos do trabalho, clientes, enfim, basicamente todo mundo está no WhatsApp. Isso faz com que essa forma de comunicação aumente cada vez mais no nosso mercado e a gente tem que ficar muito atento a isso. Em relação ao momento zero dessas pessoas, o que é o momento zero? É aquele momento que as pessoas tiveram um start, né, um estalo, tanto para alugar ou para comprar o imóvel. Por que elas quiseram fazer aquilo? A gente separa em basicamente 2 grupos. Primeiro, os casados. Quais são os 3 principais motivos que as pessoas casadas quiseram comprar ou alugar o imóvel? Os 3 principais motivos são, em primeiro lugar, ter moradia própria, segundo lugar, porque a pessoa casou, e terceiro lugar, para morar perto do trabalho, mais perto. Né? Em relação aos solteiros, a gente vai ver, em primeiro lugar, ter moradia própria também, segundo lugar, morar próximo ao trabalho e terceiro lugar, mais espaço. Quando a gente faz um paralelo em relação aos casados e aos solteiros, vale a gente reforçar que a gente observa os solteiros com uma preocupação maior em relação à vida profissional, de certa forma, e os casados levando mais em consideração o âmbito familiar. Isso é relativamente óbvio, né, quando a gente para e pensa nos públicos, mas o que vale a pena é a gente parar e refletir até que ponto que as nossas comunicações, que a forma que a gente aborda os consumidores, os clientes, a gente leva em consideração essa diferença. Provavelmente, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas na correria, no dia a dia, e não dá tanta atenção para esses pontos, para essas diferenças que acabam tendo em relação aos públicos. Em relação aos fatores mais importantes que as pessoas levam em consideração na hora de escolher um imóvel, os 3 principais pontos são, em primeiro lugar, o preço, com 85% das pessoas colocando o preço como fator mais importante. Localização e, em terceiro lugar, condições de pagamento. Observem que o preço e a localização é um dos itens mais importantes para isso. Em terceiro lugar, a gente tem condições de pagamento, mas em pontos percentuais é bem diferente do primeiro e do segundo. Um ponto que vale reforçar aqui, que eu nem coloquei na apresentação, mas sempre vale a gente mencionar, é que a gente tem um ponto no mercado imobiliário hoje que a gente fala muito em valor de metro quadrado, né? Só que, pessoal, para vocês terem uma ideia, o valor de metro quadrado ele estava nessa lista e pouquíssimas pessoas marcaram ele. O valor de metro quadrado ele é muito falado pelo próprio mercado imobiliário, muito mais pelo mercado do que pelo próprio consumidor, que muitas vezes nem sabe o que é isso. Óbvio que a pessoa sabe, mas ela não tem um grau comparativo tão forte. Então dizer que é 6 mil ou 7 mil metros quadrados, a pessoa muitas vezes nem faz ideia. No entanto, a gente do mercado imobiliário, a gente bate muito nessa tecla muitas vezes. Então, pessoal, é fato, as pessoas muitas vezes não sabem o que é valor de metro quadrado, então se você for colocar alguma coisa, prefira outro argumento. Para finalizar essa parte, em relação a quem são esses consumidores, quando a gente faz a pergunta, o que é muito importante ter perto no momento que vocês forem comprar ou alugar um imóvel, eu vou mostrar agora para vocês esses dados. A escala dessas perguntas tinha como escala mais baixa muito pouco importante e a mais alta é muito importante. Então vamos olhar agora o que aconteceu em relação a essa pergunta. Para 32% das pessoas é muito importante morar perto de parques, para 33% de shopping, 35% de hospitais, 38% de instituições de ensino ou escolas, faculdades, etc., 47% perto do trabalho, 68% perto de supermercado, 78% de segurança e 68% de vias de acesso, né? Importantes vias de acesso. Um ponto interessante que a gente tem aqui, quando a gente analisa cidades com litoral, né, cidades com praia, a gente observa que
a gente tem algumas coisas que divergem. Então, isso aqui é uma média Brasil, mas a gente tem alguns pontos que acabam mudando esse fator. Eu fiz essa mesma apresentação, por exemplo, em Porto Alegre. Esse é só um exemplo para falar para vocês. Mas, por exemplo, em Porto Alegre, parques era um dos pontos mais importantes. E os parques, a gente observa, por exemplo, que lá em Porto Alegre é muito comum. A gente vai ter alguns parques que são super famosos, por exemplo, e, por exemplo, não é uma cidade com litoral. Então, o parque, ele entra quase como um sinônimo de lazer do final de semana daquelas pessoas, né? De quem mora nessas cidades. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, ele varia conforme a composição daquela cidade, tá? Se fosse uma cidade litorânea, poderia ser de outra forma. Então, isso aqui é uma média Brasil, mas acho que vale muito a pena vocês observarem com bastante atenção, porque pode mudar conforme o tipo de cidade, o tamanho, enfim, tem vários itens. Bom, pessoal, então esses foram os principais pontos que eu tinha separado para apresentar para vocês em relação a quem é o consumidor de imóveis. Eu poderia provavelmente ficar horas e horas falando sobre isso, mas eu selecionei os pontos mais importantes. E o que eu indico, pessoal, é que vocês olhem depois de novo esse vídeo com mais calma, anotem os pontos e realmente pensem nos pontos que vocês podem pensar em como mudar a estratégia ou será que de fato vocês estão atendendo essas pessoas aqui? Então tá, pessoal, espero que tenha sido útil. Até mais!